Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Vocês acham que vocês dão muito trabalho para Deus? Pensem nesta pergunta e reflitam sobre isso. Perguntem para si mesmo: será que eu dou muito trabalho para Deus? Muitos não vão ter a humildade para dizer que sim, que dão muito trabalho. Outros até dirão que acham que dão trabalho. E outros dirão: eu dou muito trabalho para Deus. Mas que tipo de trabalho é esse, pastor, que o Senhor está falando? Estou falando dos nossos pecados. Ou vocês acham que isso não dá trabalho para Deus? Vocês acham que é fácil ter que ficar tomando conta de um povo rebelde que vive fazendo coisas erradas? Será que vocês acham fácil isso? Aí os que nasceram em berço evangélico vão logo dizer: eu não dou trabalho para Deus, eu não peco. Será mesmo? Porque se você vive uma vida reta e santa sem pecado algum, você realmente está de parabéns. Mas a Bíblia fala o contrário sobre isso. Você sabia disso? Primeira Epístola do Apóstolo João, capítulo 1, versículos do 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ninguém pode dizer que não peca. Todos, de alguma forma, pecam. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Mesmo aquele que nasce em berço evangélico, de alguma forma ou em algum momento de suas vidas, acabam errando. Vocês sabiam que isso dá trabalho para Deus? Tem pessoas que de tanto errar, Deus se cansa. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Então vejamos o que diz a palavra. Isaías capítulo 43, versículo 24. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Deus aqui estava falando do povo de Israel, mas esse versículo serve para todos nós. Vejam que Deus disse: me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Os nossos pecados dão trabalho sim para Deus. As nossas maldades cansam Deus. Estou falando de pessoas que conhecem a palavra, pessoas que conhecem Deus, pessoas que são convertidas. Não estou falando de pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. O povo de Israel conhecia Deus, conhecia as leis. Então aqui estamos falando de pessoas convertidas. Aí você deve estar se perguntando: e os que não conhecem a palavra? Estes estão de fora? Os que não conhecem a palavra precisam ainda andar nos caminhos do Senhor, porque se morrerem nas suas iniquidades, irão para o inferno. Então, precisam conhecer a palavra e precisam ter Jesus como Senhor de suas vidas. Essas pessoas precisam de Deus em suas vidas. Essas pessoas, pela misericórdia de Deus, ainda permanecem vivas. Aí você pode perguntar: mas e as pessoas que não conhecem a Deus e nunca ouviram falar dele? Aí você vai falar assim: esse pastor não está batendo bem da cabeça. Como uma pessoa em pleno século XXI não conhece quem é Deus, nunca ouviu falar dele? Aí você se engana. Pasmem, existem muitas pessoas que não ouviram falar de Deus ou de Jesus. Vocês sabiam disso? Tem países que é proibido falar de Deus ou de Jesus. São países extremistas que até matam se alguém falar de Deus que está na Bíblia, do Deus que está na Bíblia. Uma vez eu evangelizando, parei um rapaz na rua, aqui no Rio de Janeiro, e perguntei se podia falar de Jesus. Esse rapaz disse que nunca tinha ouvido falar de Jesus, perguntou quem era Jesus. E ele também falou que nunca tinha ouvido falar de Deus.
Achei que fosse algo que ele estivesse falando só para não ter que me ouvir, que ele estivesse brincando. Mas percebi que era verdade. Um rapaz de mais ou menos 30 anos e nunca havia sido apresentado a Deus. Família sem religião nenhuma. Porque quando falamos de religião, existe um Deus. Seja qual for, existe um Deus. Assim como esse rapaz e pessoas que vivem em países extremistas e nunca ouviram falar de Deus, essas pessoas, Deus não leva em conta o tempo da ignorância delas. Essas pessoas precisam ouvir falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O apóstolo Paulo falava aqui dos atenienses, pois eles nunca haviam ouvido falar do Deus da Bíblia e nem de Jesus. Mas a partir do momento que eles conheceram, ele diz: mas agora, depois que vocês conheceram, que vocês ouviram falar, se arrependam e se convertam. Então, as pessoas que nunca ouviram falar de Deus precisam ouvir para poder se arrepender. Quando se fala em ignorância, não estamos falando que a pessoa é sem inteligência. Estamos falando da falta de conhecimento em relação a Deus. As pessoas ignorantes em relação a Deus. A partir do momento que conhecemos a palavra e estamos vivendo com Ele, nós damos muito trabalho para Deus. Muito. Ninguém pode dizer que não peca, que não faz nada de errado. Somos muito falhos. Aquele que diz que não peca está sendo mentiroso e está chamando também Deus de mentiroso. Isso é muito sério. Você se achar tão santo assim que não tem mais pecados em sua vida e achar que não dá trabalho para Deus. Todos nós, sem exceção, precisamos dos cuidados de Deus. Todos nós damos trabalho para Ele. Ou vocês acham que tudo aquilo que Jesus sofreu na cruz não teve um alto preço? Ele não pagou um alto preço. O povo de Israel, por sacrificar e acender incensos para Deus, o comprava com isso? Ninguém pode comprar Deus. Ninguém pode pagar o sacrifício que foi feito por Jesus na cruz. A única coisa que precisamos é ser gratos. Agradecer o tempo todo. Temos que ser gratos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Temos que ser gratos. Precisamos ser gratos, principalmente por sermos tão pecadores e Deus cuidar de nós. Nós não podemos cansar Deus. Temos que nos afastar cada vez mais do pecado. Como somos falhos, temos que vigiar e orar o tempo todo. Lembram? Vigiar e orar. Precisamos vigiar e orar o tempo todo. Precisamos cansar menos a Deus. Precisamos andar mais de acordo com a sua vontade. Precisamos viver longe do pecado. As pessoas sabem quando estão indo para o caminho errado. E se sabem e caem no erro, estão dando trabalho para Deus. Mas isso também cansa, sabia? Deus pode se cansar. Nós vimos isso no começo, lembram? Mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Nossos pecados dão trabalho para Deus. E o pior, tem gente que tenta esconder achando que Deus não está vendo. Será que você consegue esconder mesmo? Vejam o que a palavra fala sobre isso. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sabe por que não prospera? Porque ninguém consegue esconder nada de Deus. Você que se acha muito esperto de estar dentro da igreja dizendo ser cristão. Cuidado. Cuidado com seus atos e as suas atitudes. Deus está te vendo. Mas o diabo também. Ele está por perto. Ele anda ao derredor. Você somente está se enganando e cansando a Deus. Vai chegar uma hora que Deus já vai ter te mostrado tantas vezes o seu erro, que Ele vai falar: Ele não quer o meu perdão. Ele está brincando comigo. Você, por acaso, está achando que pode brincar com Deus e com o seu perdão? Não faça isso. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar.
De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Lembram? O salário do pecado é o quê? É a morte. Zombar de Deus não é só ficar falando coisas que não prestam sobre Ele, fazendo piadas sobre Ele, mas é também brincar de ser crente. Muitos vão pensar, mas o Senhor está sendo muito radical. Eu estou sendo radical? Não sou eu, é Deus em sua palavra que diz isso. Zombar tem vários significados, mas vou pegar apenas 2, brincar e debochar. Não se brinca com Deus, nem se debocha dele. Quando você vive pecando e cansando Ele, você está brincando com Ele, e isso não vai acabar bem para você. Ninguém que zomba, que debocha ou que brinca com Deus ficará impune. Reflita sobre essa mensagem. Veja se a sua vida está indo de acordo com as Escrituras, ou se você é aquele crente que vive cansando Deus com seus pecados. Se você quer receber o melhor de Deus em sua vida, pare de agir como pessoas que não conhecem Deus, que agem como se estivessem brincando com Ele. Faça o que é certo diante de Deus e nunca esqueça de agradecer, pois Deus vê tudo o que você faz. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esta mensagem, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Hoje o Senhor nos ensinou que devemos viver longe do pecado, porque o pecado cansa o Senhor e faz com que o Senhor não ouça as nossas orações. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós não queremos ser essas pessoas que te cansam, que zombam, que brincam com o Senhor. Pelo contrário, nós queremos ser verdadeiros cristãos, pessoas que andam de acordo com a Tua palavra, de acordo com as Tuas Escrituras. Longe de nós estar brincando com o Senhor. Os nossos pecados são como brincadeira, são como coisas que fazem com que o Senhor se canse. Pai, nós não queremos ser assim. Nós não podemos ser assim. E por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude e nos fortaleça. Nos mantenha longe, meu Deus, dos nossos erros, das nossas falhas. Sabemos que isso depende de nós. Que nós pedimos ao Senhor a Tua ajuda para que possamos não errar, para que possamos nos fortalecer. E se a nossa carne falar mais alto, Senhor, nós vamos quebrar a vontade da nossa carne. Nós não vamos fazer a vontade dela. Que o Senhor possa nos direcionar para os caminhos certos, assim como o Senhor todos os dias, através da Sua palavra, nos mostra que estamos indo, meu Deus, às vezes em direção errada. Precisamos estar diante do Senhor o tempo todo. Precisamos fazer aquilo que Te agrada. Pai, que os nossos atos e as nossas atitudes sejam para Te agradar e não para Te cansar. Que possamos sim viver longe do pecado e viver uma vida reta e santa diante do Senhor. É o que nós queremos e é o que nós Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.